Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Depende do horário que você está nos escutando. Começa agora mais um episódio do nosso podcast Vozes da Gestão, feito pelos alunos da Exalc. Eu vou ser a apresentadora de vocês hoje e o meu nome é Maria Luísa. Eu sou do primeiro ano de administração e o meu parceiro vai ser... Prazer, meu nome é Pedro, eu sou estudante de economia aqui da USP. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Voz da Gestão. E aqui comigo temos Marcelo Couto. Se apresenta um pouquinho. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Marcelo, eu sou sociólogo de formação e atualmente sou secretário da Família, Cidadania e Segurança Alimentar na Prefeitura de Osasco. Perfeito, Marcelo. Para a gente começar agora a conversa, queria que você falasse um pouco da sua carreira, de onde você veio, Da sua história, sua formação. Onde nasceu o seu interesse pela pública, como que você chegou lá, seu histórico anterior. É isso. Ótimo. Então, eu sou baiano, nasci numa cidade chamada Itamaraju, no extremo sul da Bahia, e fui para Salvador aos 18 anos para fazer o curso de Ciências Sociais. Na graduação, eu participei de um projeto de iniciação científica que o título era Pobreza e Desigualdade Social, Rotas de Inclusão. Basicamente, o projeto, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, procurava sinais, evidências acerca de caminhos para a superação de pobreza e vulnerabilidade social. E o grupo que eu participava como bolsista de iniciação científica, eles testaram uma hipótese que era basicamente verificar o quanto que o engajamento dos adolescentes em contextos comunitários de suporte e a qualidade da relação com a família impactava na superação dessas vulnerabilidades. Então a gente fez pesquisa em 2 áreas vulneráveis da cidade, entrevistando jovens, adolescentes e jovens, para ver se o fato o funcionamento da família deles e a inserção deles em realidades comunitárias associativas, se isso impactava, numa categoria que a gente usava na época, que era estratégia de vida ou estratégia de sobrevivência ou projeto de vida. Então, se os jovens conseguiam elaborar um projeto de vida mesmo em contextos de vulnerabilidade, regiões marcadas por muitas desigualdades, enfim. Esse projeto impactou muito a minha formação, porque a gente viu confirmamos essa hipótese. Então a elaboração de um projeto de vida estava associado, mesmo naqueles contextos de muitas restrições, de regiões violentas, sem acesso a serviços públicos básicos, etc. Alguns jovens conseguiam superar essas situações de pobreza por meio da inserção deles nessas realidades comunitárias e também pela qualidade do vínculo que eles tinham com as famílias. Então, a partir daí eu comecei a me perguntar como que a sociedade, inicialmente, e o Estado, de algum modo, poderia promover esses contextos que favorecessem as relações familiares, os vínculos comunitários como estratégia de superação da pobreza. E aí eu estudei no mestrado o programa Bolsa Família para verificar se o programa tinha algum impacto sobre esses vetores, que na sociologia a gente chama de capital social, o capital social familiar e o capital social comunitário. Vi que não tinha. No doutorado, eu fui pesquisar um serviço da política de assistência social, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. E ali eu vi que tinha formulado esse objetivo, mas não tinham métodos adequados para promover o incremento desse capital social, familiar e comunitário. Enfim, por conta disso, fui me dedicando inicialmente como pesquisador nessa área de políticas públicas, até que surgiu uma oportunidade para trabalhar no governo federal, no Ministério de Direitos Humanos, justamente num departamento que tratava de políticas de fortalecimento de vínculos familiares. Então, fiquei lá 4 anos e depois comecei essa jornada agora na Prefeitura de Osasco como secretário da Família, Cidadania e Segurança Alimentar. Então, basicamente, esse é o meu percurso. Antes de entrar na gestão pública, eu fui durante 8 anos professor universitário na Universidade Católica de Salvador, ministrando disciplinas de sociologia, método de pesquisa, pensamento social e político, enfim. Então, um pouco essa é a minha trajetória. Assim, conta pra gente, você tem, um longo histórico aí como professora, até ingressar na carreira pública, Todos os seus trabalhos moviam políticas sociais para ajudar o pessoal, tudo. Mas
em que parte da sua trajetória você teve, assim, um fator ou pontapé inicial para você ingressar na gestão pública? Qual foi o princípio que você olhou e falou, eu estou sendo professor, eu trabalho nessa área e eu quero fazer políticas públicas, eu vou inserir o meu trabalho na gestão pública. Qual Onde foi? nasceu esse interesse? Onde foi? Então, eu já tinha... Esse interesse era, sobretudo, interesse acadêmico, né? Mas como eu tratava de políticas públicas, volta e meia, ou seja, a nossa Uma pesquisa... coisa conversa com a outra. a pesquisa pensa uma aplicabilidade, né? Então, eu não fazia uma pesquisa... Não estudava ciência política como uma ciência pura. Eu estudava como algo aplicado à realidade, né? Ou não. Então, em 2019, foi criada no governo federal uma Secretaria Nacional da Família e eu fui uma pessoa aqui de São Paulo, de uma instituição que forma gestores públicos, chamada Oficina Municipal. Eu tinha ministrado um curso lá sobre política familiar e ele me colocou em contato com a pessoa que tinha sido escolhida para ser secretária nacional da família. Então, inicialmente eu pensei que seria uma conversa, um bate-papo para compartilhar a experiência, um pouco o que meus estudos estavam mostrando. Mas depois isso daí surgiu um convite. Então eu fiquei um pouco na dúvida, né? O que eu ia fazer, se eu ia aceitar ou não aquele convite, porque isso implicava dar uma pausa ali na minha carreira acadêmica, né? Isso foi um desafio para mim, porque eu já tinha uma posição de gestão na universidade, exercia uma coordenação. Então, se eu fizesse esse caminho, a princípio eu pedi uma licença da universidade, mas certamente se eu voltasse para lá, eu não voltaria na mesma posição. Então foi uma decisão um pouco difícil. Mas foi motivada justamente porque eu pensei, olha, o que eu estou estudando aqui precisa de uma aplicação prática. E então foi essa motivação. A princípio eu pensei que seria algo temporário, de alguns meses, sei lá, 1 ano, alguma coisa assim. Depois eu voltaria, tanto que eu pedi uma licença de 1 ano inicialmente para a universidade, depois pedi a renovação por mais por mais um. Enfim, não foi uma coisa planejada, mas foi motivada justamente pelo interesse de... colocar em prática aquilo que os meus estudos e outros tantos que eu tive contato estavam mostrando. Então foi mais ou menos essa a tensão. E ainda hoje eu vivo um pouco equilibrando esses dois pratos, né? A vida acadêmica e a gestão. A gestão ela exige muito, consome muito o nosso tempo, mas eu ainda consigo manter uma proximidade. Então eu sou professor colaborador de um programa de pós-graduação, justamente sobre família. E dedico ali algumas horas, tenho algumas orientações que eu conduzo, enfim. Sou um professor colaborador, um vínculo menor, que ocupa menos tempo, mas eu acho que é muito importante isso, e eu acho que para mim é um privilégio para mim estar nesses dois campos, porque eu levo o que eu vejo na gestão pública, os desafios que eu vejo na gestão pública para a pesquisa e também aquilo que tem de novidade na pesquisa, eu tento introduzir isso na gestão pública. Então, um pouco esse é o meu... Cada um, né? Então esse é um pouco... Eu sinto que eu fico com um pé lá e outro cá, mas justamente para fazer esses dois mundos se conectarem, porque esse não é um diálogo fácil. Alguns estudos falam que algumas evidências científicas demoram até 30 anos para... Sim, é um trabalho de uma vida. Para você aplicá-la, né? Então, eu consigo modestamente diminuir um pouco na minha experiência, porque como eu tenho uma função de tomada de decisões, eu procuro tomar minhas decisões sempre amparadas nas evidências, nas melhores evidências, e isso aproxima, né, o campo da academia da gestão pública. Então, acho que é uma coisa... Para mim, me dá muita satisfação. Falando em satisfação, vou cortar você, porque tem uma pergunta que eu estava muito curiosa para fazer, porque o seu trabalho é uma parte muito bonita, assim, da gestão pública, é uma parte que me comove muito, porque eu gosto bastante, faço também voluntariado para ajudar crianças de baixa renda na cidade pequenininha onde eu moro. Então, assim, uma coisa que eu queria perguntar é... Hoje, no seu trabalho, tanto na área onde você já estudava e agora você aplica ela, como você falou, qual é a parte que você mais gosta do seu trabalho, que você consegue se orgulhar, assim, dos seus projetos? Qual é a parte que você olha e fala, eu fiz isso e eu gosto do meu trabalho por causa disso? Boa pergunta. Então, o que basicamente a gente faz hoje, eu acho que talvez essa seja a minha maior contribuição para a gestão pública, né? A gente tenta implementar em escala programas de desenvolvimento de habilidades parentais, ou seja, dar apoio para pais, mães ou cuidadores para que eles exerçam melhor as atividades de cuidado, né? Para que eles possam interagir de forma mais positiva com os seus filhos.
Por quê? Porque isso tem tudo a ver com o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Então, o que me dá muita satisfação no meu trabalho é ver essas mudanças acontecendo, ou seja, ver pais e mães melhor preparados para o exercício da parentalidade, para o cuidado, para a proteção dos seus filhos, depois de passarem por essa metodologia, por esses programas que nós implementamos, né? Então, isso me dá muita satisfação. A cada 2 meses a gente conclui um ciclo desse de aplicação dos programas lá em Osasco, e os depoimentos das famílias, né? Contando como que a relação dela com o filho mudou, quanto que ela aprendeu mais sobre a comunicação com os filhos, sobre a importância, sobre o papel dela enquanto pai, mãe ou cuidador. Isso, de fato, me dá muita satisfação porque tem resultados muito imediatos, né? Um dos principais é a diminuição da violência contra crianças. Então, no Brasil, a gente ainda tem muito disseminado culturalmente uma ideia de disciplinar por meio de castigos físicos, gritos, xingamentos, agressões físicas, etc. Isso, em geral, cessa ou diminui muito depois que essas famílias passam pelo programa. Isso já é um benefício imediato para essas crianças e adolescentes, mas isso tem benefícios de longo prazo muito grandes, né? Inclusive, a gente vai ter até a oportunidade hoje de falar no seminário sobre isso, né? Sobre as evidências acerca dos programas de habilidades parentais. E essas mudanças vão desde o melhor engajamento das crianças na escola, diminui a chance dessas crianças terem comportamentos de risco, envolver-se em atividades ilícitas, enfim. Tem uma série de desfechos muito positivos. Então, isso é a coisa que me dá mais satisfação. Apesar de toda a dificuldade da gestão pública, né? Tinha uma ex-chefe minha que ela falava que na gestão pública, cada ação que você vai fazer é como manobrar um transatlântico. Então, apesar dessas dificuldades, mas a gente vê a coisa acontecendo, e isso foi uma das coisas, uma satisfação que eu tive muito ao vir para a gestão municipal, porque eu estava na gestão federal, então o governo federal ele tem um papel de indutor de políticas públicas, mas quem executa as políticas são os municípios, na sua maioria, né? Então lá eu estava muito nas normas, no financiamento, pensar o financiamento, prestação de contas, monitoramento da efetividade dos programas, etc. Vindo para a gestão pública, eu estou mais perto dessa transformação real, concreta, né? Então eu posso ouvir o depoimento, a gratidão, né, de um pai, de uma mãe, de um filho que vê a sua relação com os seus pais transformada. Então esse eu acho que é a grande fonte da minha satisfação no trabalho hoje. Eu volto, pegando um pouco a sua área de estudo, mas recentemente eu tenho saído bastante pesquisas e bastante discussões acerca do quão a base familiar ela influencia no próprio sucesso e na renda futura da pessoa. E quando você trouxe isso, eu achei muito importante, porque daí você trouxe mais cedo uma distinção entre 2 pontos, né? Que era o projeto de vida e a estratégia de sobrevivência. E a estratégia de sobrevivência. Eu queria que você elaborasse um pouco mais esses dois pontos e mostrasse como que cada um influencia propriamente no sucesso da pessoa. Muito interessante. Então, essa categoria que nós utilizamos, basicamente assim, a estratégia de sobrevivência é uma tentativa de resposta imediata para um problema que você vive. Então, um jovem na periferia, ele não tem acesso a uma série de coisas e ele tenta resolver isso, né? Então, fazendo algum tipo de atividade, algum trabalho, muitos chegam até a se envolver em atividades ilícitas para garantir a sobrevivência. A elaboração do projeto de vida, como o próprio termo diz, ou seja, você planeja um caminho, né? Um percurso, né? Então, a diferença é que a estratégia de sobrevivência era uma coisa imediata, né? O que eu vou fazer para responder hoje a uma demanda e uma necessidade que eu tenho? O projeto de vida é você pensar a sua realização, a sua constituição enquanto pessoa no longo prazo, mas para isso depende de um suporte. Isso não é uma decisão que a pessoa toma sozinho, né? Para um jovem elaborar o projeto de vida, ele tem que ter um contexto que favoreça essa elaboração. E esse contexto, em geral, é dado pela família, em primeiro lugar, que pode ser mais ou menos propícia a esta elaboração, né? Entender, ajudar o jovem a entender o que faz sentido, o que não faz, o que precisa se sacrificar, né? O que precisa mudar no próprio dia a dia, na forma como você dispõe do seu tempo,
tempo, etc. Mas também depende de um contexto onde esse horizonte do jovem possa se expandir. E aí entra a comunidade, a escola, a educação, podem ser esses espaços onde você amplia, né? Então, o que a gente verificou na pesquisa é que nos mesmos contextos de vulnerabilidade e de desigualdade, de pobreza, alguns jovens ainda assim conseguem. E conseguem elaborar um projeto de vida, apesar de todos os desafios e limites que eles encontram, apesar da vulnerabilidade que está no entorno dele, dos riscos sociais que muitos vivenciavam, e ainda vivenciam nesses contextos, mas eles conseguiam por conta desse suporte familiar e desse suporte comunitário, né? Então, isso tem tudo a ver com o desenvolvimento dessas pessoas, porque senão o que a gente tem é a reprodução do ciclo intergeracional da pobreza. Então, a criança nasce num contexto de uma família pobre e ela esse ciclo tende a se repetir. Então, a saída para isso, muitas vezes, tem a ver com o próprio papel da família. Então, por exemplo, a importância que a família dá para o estudo. Às vezes os pais não tiveram acesso, mas eles entendem que aquilo é um benefício, é um bem, e eles incentivam. Não só incentivam, quanto supervisionam, estabelecem regras, hora de estudar, não pode faltar aula, quando chegar em casa tem que fazer a lição. Isso é possível fazer em contextos de vulnerabilidade ou não fazer. E as crianças que não recebem isso, em geral, faltam mais na escola, performam mal e aproveitam menos as oportunidades que elas teriam, né? Então essa é a diferença. E aqui a família cumpre um papel decisivo. E uma grande questão que a gente tem é que quando a gente pensa isso hoje, a gente muitas vezes olha só para a disponibilização desse serviço. Então quando a gente pensa a questão da educação, a gente pensa, e boa parte, talvez 95% ou mais do debate sobre isso tem a ver com a qualidade da educação, com questões de currículo, remuneração de professores, etc. Mas tudo isso não substitui o papel que uma família que supervisiona, que apoia, pode desempenhar, né? Então, recentemente foi notícia aí, né? Um jovem, inclusive baiano, soteropolitano, que passou em primeiro lugar no vestibular de medicina da USP, né? E o pai um pedreiro, a mãe uma empregada doméstica, e ele estudava em casa com videoaulas no YouTube e com módulos, né, apostilas que tinham sido descartadas, né, que as pessoas já tinham usado de anos anteriores, etc, né? Então, certamente ele poderia ter acesso a uma boa educação, uma boa escola, não teve. Mas o contexto familiar era um contexto de suporte, porque esse pai poderia falar, não, larga isso aí e vem trabalhar comigo, isso aí não fica perdendo tempo com isso, né? Vai fazer alguma coisa, vai vender alguma coisa no sinal, etc, para trazer alguma renda para casa, né? E não seria de se admirar que uma família fizesse isso num contexto de vulnerabilidade, né? Até esperado que isso aconteça. Mas o que foi o grande gatilho? É interessante que essas notícias geralmente focam no quê? Na pessoa só, né? A dedicação, olha que rapaz dedicado, empenhado e tal. Chega a ser uma alienação ali, né? Uma notícia controlada para tal resultado, mas e todo o processo para chegar naquilo ali? Porque a família é a base, né? É isso. Então, assim, não pensa muitas vezes que tem por trás uma família. É claro que a gente tem que pensar que a renda dessa família poderia ser melhor, as condições de trabalho dos pais poderiam ser melhores, a educação, a escola onde ele frequentou poderia... Tudo isso não tá, né? Não deve ser negado. Mas a gente não pode esquecer que mesmo se todos esses problemas fossem resolvidos e a família não fosse esse espaço de suporte, de apoio, essa criança, esse adolescente, esse jovem teria dificuldade. Então, o que a gente tem, o que as pesquisas têm cada vez mais mostrado é o efeito disso ao longo do tempo. Só para dar um exemplo, vou até comentar hoje no seminário, tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos, chamado Estudo de Minnesota, acompanhou um grupo de pessoas ao longo de 30 anos. Caramba! E eles viram... eles conseguiram prever com 77% de acerto as crianças que não iriam concluir o ensino médio, a high school. Olhando para apenas uma coisa, a qualidade dos cuidados que a criança recebeu até os 42 primeiros meses de vida. Ou seja, antes da escola, eles apostaram que a criança iria concluir a escola ou não iria concluir, iria evadir. Eles acertaram em 77% das vezes. Nossa. E quando que eles apostaram na evasão escolar? Quando eles viram que as crianças, nos primeiros 42 meses, foram criados num contexto de negligência ou de falta de interesse dos pais pelo crescimento das crianças. Então, ou seja, a qualidade da escola não foi o fator determinante naquele caso, entendeu? Isso é uma coisa séria. E isso também tem que ser objeto da preocupação das políticas públicas, né? Porque a capacidade que a família tem de exercer o seu papel
deve ser um problema, é uma questão a princípio privada, mas ela tem uma repercussão pública. E se ela tem uma repercussão pública, ela deve ser alvo também, sem violar a liberdade e a privacidade, né, das famílias, mas ela precisa ser problematizada também, né? Então, um pouco esse é o campo, né? Pensar o acesso, assim, ampliar o horizonte da política pública focada no bem-estar. Em geral, a gente foca basicamente em recursos. A maioria dos programas hoje tentam melhorar o acesso ao recurso, né? Programas de transferência de renda amplamente consolidados. E na questão da infraestrutura. Então, a gente pensa o atendimento às famílias vulneráveis como o acesso à escola, o acesso à creche, o acesso a unidades de saúde, a infraestrutura, no domicílio, o acesso à casa, e tudo isso é fundamental. Mas o bem-estar de uma família não depende só da infraestrutura que ela tem, depende também dos recursos, né? E aí toda a política de transferência de renda, etc. E o próprio tempo é um recurso também, que as famílias podem ou não ter. Aqui não é o caso, né? Pelo menos me parece que em Piracicaba não é o problema. Mas quantas mães em São Paulo que às vezes gastam 2 horas para chegar no trabalho, mais 2 horas para retornar, mais 9 horas no trabalho. Então já aí você já vai para um tempo distante da família, distante dos filhos, que mais ou menos 12, 13 horas, né? Então, esse é um recurso que as famílias precisam. E outra questão é a capacidade. A capacidade de se relacionar com os filhos, ou seja, como supervisionar, monitorar, incentivá-los, encorajá-los. Isso também tem que ser, porque isso tem tudo a ver com o bem-estar. Então, esse campo, esse horizonte novo que se abre para a política pública, quando diz respeito à família, é esse de pensar as capacidades das famílias, porque a depender dessas capacidades, o destino dessas crianças vai ser transformado. Cara, que loucura. Quando você estava falando, justamente eu fiz a pergunta pensando nos estudos que eu já tinha lido, você conseguiria afirmar que muito mais importante que a qualidade do ensino é a estrutura familiar, a base? Não é uma coisa que a gente possa dizer quem é mais importante. Ambas são importantes. Com a gente certeza. teria que ter pra gente regular Uma qual é o conciliação. impacto de cada um, a gente não tem essa métrica, né? Mas o fato é que a capacidade, aquilo que as crianças absorvem da escola tem a ver com os contextos. Por exemplo, uma criança que cresce num ambiente marcado pela violência, ele terá dificuldades de incorporar aquilo que a escola pode oferecer para ele, né? Da mesma forma, uma outra criança que tem um contexto familiar de muito suporte, muito apoio, proteção, supervisão, ainda que as condições educacionais não sejam as melhores, ela vai aproveitar o máximo daquilo que ela vai ter à disposição. Então, eu não poderia dizer qual que é o mais importante, mas o que a minha experiência tem mostrado e os estudos é que a qualidade das relações familiares não pode, de hipótese alguma, ser desconsiderada. A gente não pode dar por óbvio, porque não é óbvio que as crianças cresçam num lar que seja um espaço de suporte, de apoio, de proteção e não de violência, porque é isso, a família é a base da sociedade, né? Está escrito na Constituição, inclusive, mas a gente tem que pensar como que se vive em família, porque para a criança desenvolver-se plenamente, isso está absolutamente consolidado, ela precisa crescer no seio de uma família, mas que seja um ambiente de felicidade, de amor, de proteção e de cuidado. E isso é totalmente decisivo. Claro, tem pessoas que são mais resilientes, então muitas pessoas, isso não é um determinismo, né? Não é um fator de risco ou um fator de proteção. É claro que uma criança pode crescer num lar com muitos desafios, mas a sua capacidade de resiliência faz com que ela possa transpor aquilo ali. Eu já vi vários casos também que acontece realmente isso que você falou. A pessoa cresce em um ambiente totalmente desfavorável, ela olha para aquilo e fala, não é isso que eu quero para minha vida, e ela vai para um rumo completamente diferente. Ela segue um padrão e um rumo onde ela vai sair dessa realidade para algo melhor. Então, também tem muito disso. O apoio da família é muito importante, mas acontece esses casos também fora da curva, onde a criança sozinha, ela fala, eu não quero isso, e ela corre de atrás de novos recursos, de uma nova realidade também, né? Com certeza. Agora, o que a gente sabe é que a qualidade da família é um fator de risco. Então, por exemplo, a chance de uma criança que crescer num lar de violência ter o seu comprometimento, seu desenvolvimento é muito grande. A gente não é um determinismo, né? Não é uma relação de causa e efeito. É uma relação de risco ou de proteção. É um fator. Por quê? Porque
o desenvolvimento ele é multifatorial. Tem aspectos individuais, tem aspectos familiares, tem aspectos comunitários, tem aspectos sociais, políticos, ou seja, são muitos fatores. E a gente, agora, o que a gente não pode negligenciar é esse aspecto familiar. Por quê? Porque esse aspecto tem cada vez mais sendo demonstrado pela ciência o quanto que isso tem impacto, né, no desenvolvimento das crianças. Vou dar só um exemplo para vocês, um estudo feito no Brasil aqui com crianças de 7º e 8º anos, verificou que a incidência de iniciação sexual precoce e sexo desprotegido na adolescência era 2 vezes maior entre os filhos de pais negligentes. Ou seja, os pais que supervisionavam pouco, que estabeleciam poucos limites, eram pouco presentes no dia a dia dos filhos, isso é um fator de risco para a iniciação sexual precoce e o sexo desprotegido. Isso tem a ver com uma série de desfechos, desde infecções sexualmente transmissíveis, até, no caso das meninas, impedir a escola, ter que abandonar a escola para cuidar da criança, enfim, e várias outras questões. Então, a qualidade dessa relação ela é muito importante, como também para a educação, experimentação de álcool e drogas, por exemplo, né? Pais que supervisionam os comportamentos. Esse mesma amostra, né, que foi feito um estudo epidemiológico no Brasil, com esses jovens de 7º e 8º anos, eles viram que aqueles pais que combinavam exigências com limites, ou seja, eram pais exigentes que estabeleciam regras claras e ao mesmo tempo eram responsivos, ou seja, apoiavam, encorajavam seus filhos, teve 98% menos poliuso de drogas entre esses adolescentes comparados com aqueles que os pais foram considerados negligentes. Enfim, então são vários desfechos, e aí o desafio hoje é implementar esses programas de apoio ao exercício da parentalidade como política pública, em primeiro lugar, e com escala, ou seja, para alcançar uma proporção grande da população. Falando desses desafios, vamos entrar um pouquinho no debate que você falou que normalmente é o assunto da vez, na problemática entre setor público e privado. Qual a principal diferença que você vê entre os dois para ajudar nesses casos? Qual é a principal, assim, com a sua trajetória, o que você nota? Você acha que o sistema público está mais defasado? O que você acha que poderia ser mudado? Então, eu acho que aqui até o que está previsto na Constituição. A Constituição fala que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem os direitos deles, né? Então aqui eu acho que tem um papel para todo mundo. Tem um papel que é da família, tem um papel que é do Estado, tem um papel que é da sociedade, e aqui a gente entende o setor privado também, né? Então eu acho que a primeira coisa, assim, o setor público, ele tem uma capacidade de alcance muito grande, né? Então, ele não pode ser negligenciado. Primeiro que ele toma decisão sobre uma parte considerável da riqueza que é produzida, né? Que o Estado arrecada por meio de tributos. Então, a primeira coisa é essa, né? E aqui o desafio é orientar o recurso de forma adequada, porque muito do recurso que é retirado da economia pelo Estado, né, por meio dos tributos, ele é mal empregado, né? E a gente pode dar vários exemplos aqui. Geralmente, infelizmente no Brasil, quando a gente fala disso, a gente lembra só da corrupção, mas a corrupção não é a única forma, porque vamos falar disso depois. A alocação inadequada dos recursos consome muito. Tem alguns estudiosos, alguns economistas que falam que mais ou menos 500 bilhões de reais por ano é investido em políticas que não dão os resultados que elas foram planejadas para dar. A gente está falando de um orçamento público de mais de 3 trilhões, né? Falando do governo federal, né? Então, acho que o primeiro ponto é entender que essa capacidade que o Estado tem de implementar políticas, ela deve ser bem orientada, e as evidências, é muito importante considerar as evidências e a avaliação de políticas para que a gente possa alocar corretamente. Por quê? Porque quando a gente cria uma política pública, a gente coloca um objetivo. Em geral, os objetivos das políticas são muito bons, né? Então, por exemplo, a lei que criou o Bolsa Família falava romper com a reprodução do ciclo intergeracional da pobreza, garantir a autonomia das famílias. Esse é um objetivo maravilhoso. A pergunta é, o programa está fazendo isso, né? Essa que é a grande questão. Então, as políticas públicas, elas têm objetivos muito bonitos.
Só que o problema da gente não é o objetivo, porque o objetivo não muda a vida de ninguém. O que muda é resultado. Então, que a gente tem que avaliar as políticas para saber que resultado que ela está produzindo. E se ela está produzindo algum resultado, porque às vezes os resultados são até contrários aos objetivos, né? Então, tem muitas metodologias que foram avaliadas e que dão resultados iatrogênicos, ou seja, você produz o que você estava pensando que ia resolver, né? Então, eu acho que a primeira coisa é essa, assim. O setor privado tem um papel importante nisso, por quê? Porque a gente está cada vez mais claro que o setor privado tem uma responsabilidade social, né? Ambiental, governança, então toda essa discussão de ESG está se consolidando. E a gente pensa, qual é a responsabilidade de uma empresa com relação ao espaço onde ela está, né, a comunidade que está à sua volta, que ela impacta ali, né, positivamente, mas às vezes também negativamente, e com seus próprios colaboradores. Então, o que eu acho que nesse campo, né, falando do campo que eu atuo, que essas são as políticas familiares, eu acho que é importante pensar o papel do setor público para que ele também possa se somar a esses objetivos do Estado, mas ele tem uma capacidade limitada, né? Então, o setor público tem que mobilizar todo esse recurso que é retirado da economia na forma de tributos para que isso seja investido em políticas que deem resultado, e para isso elas precisam ser avaliadas. Então, eu acho que o grande ponto aqui é a gente não se contentar com o objetivo das políticas, porque às vezes os objetivos são muito bons, mas a gente tem que fomentar uma cultura de avaliação. Para quê? Para a gente ver se aquele objetivo está produzindo resultado. Só para dar um exemplo, agora a gente tem o pé de meia. O governo tem investido bastante com uma bolsa que é depositada todo mês ali na conta dos alunos para que eles saiam. A gente não tem nenhuma evidência ainda que mostre que o programa mudou algum cenário na evasão. Os números continuam mostrando uma grande evasão no ensino médio, que não foi alterada ainda. Então, assim, mas muito recurso já foi investido nesse programa, né? Então, eu acho que o grande desafio hoje, seja para o setor privado, seja para o setor público, é consolidar uma cultura de avaliação das políticas, das suas ações que, entre aspas, visam a promoção do bem-estar, para que a gente saiba se e quanto de bem-estar essas políticas, de fato, têm produzido, e também para a gente verificar as externalidades, porque às vezes uma política resolve um problema, mas ela pode também estar gerando outra, criando outros, né? Enfim, então acho que é muito importante essa cultura de avaliação, o setor privado faz isso muito bem, não quando ele faz responsabilidade social, ele faz muito bem isso para ver o recurso, porque as empresas estão muito focadas no resultado. Sim. Na hora de fazer, como às vezes o compromisso social é só uma coisinha para fazer um relatório e ficar bonitinho lá para colocar no site, às vezes nem avaliam o resultado, né? E esse é um problema, porque a área social não tem uma cultura, a área das políticas sociais não tem uma cultura consolidada de avaliação dos resultados, e isso faz com que a gente invista muito dinheiro em políticas que não transformam efetivamente a vida da população. Perfeito. Queria só voltar um pouco antes na sua trajetória. Você citou bastante o governo federal. Você que trabalhou tanto na pasta do governo federal e agora é secretário de Osasco, né? Para a memória. O que você vê tanto de diferença e tanto que da parte curiosa de cada um dos aspectos de cada esfera, né? Porque uma coisa está na esfera federal, outra coisa está ser o chefe de cabeça do município. Além de você conseguir ver o que está acontecendo, o que mais você vê que é curiosamente diferente? Então, o Brasil tem muitas contradições, né? Assim, o que a gente vê é que o lugar mais importante para a implementação da política pública é o município, né? As pessoas moram no município, né? Só que qual é a contradição que a gente vê? Que muitas vezes a gestão municipal ela é menos qualificada. Onde ela precisaria ser mais qualificada, ela é menos qualificada. Só que aí você tem uma gestão pública muito bem qualificada no nível federal, mas o papel dele é de induzir políticas, né? Então, acho que para mim a grande disparidade é essa, né? Isso eu particularmente sou um defensor da descentralização, né, de políticas implementadas dentro da lógica da subsidiariedade, né, ou seja, de implementar a política o mais próximo possível do cidadão, maior autonomia
para a gestão municipal, mas isso esbarra muitas vezes na pouca qualificação da gestão pública em nível municipal. E nesse sentido, eu acho que também a universidade tem um papel muito importante de qualificar a gestão pública no âmbito municipal, porque é ali que muitas decisões são tomadas e é ali que muitas vezes o recurso não é alocado da forma mais adequada por falta mesmo. Eu falo, a maioria das pessoas são bem intencionadas, né? Mas boas intenções não são suficientes para a gente transformar a gestão. Então, eu vejo um grande desafio. O governo federal, minha experiência foi essa, tem um público muito qualificado, mas distante dos problemas reais, né? O Brasil é um país muito diverso, a gente não pode pensar a solução para os problemas sem considerar essas especificidades regionais, né? Eu sou do interior da Bahia, morei muito tempo em Salvador, depois morei em Brasília, agora estou aqui no estado de São Paulo, e assim, são mundos totalmente diferentes, né? Então, assim, não dá para pensar que a gente vai promover o desenvolvimento a partir da Praça dos Três Poderes lá e que dali vai se resolver. Muita coisa precisa ser pensada, mas aí é importante que no nível municipal existam gestores qualificados, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, assim, a pouca qualificação e também tem muitas desigualdades, né? Então, assim, tem muitos municípios com muito recurso e às vezes alocando mal o recurso. E tem outros municípios com muito pouco recurso e que mesmo que tivesse fossem tomadas as melhores decisões em termos de alocação, faltaria, né? Então a gente tem um contexto de muita desigualdade. Eu acho que a gestão pública é muito desafiante no Brasil por conta disso. A gente estava lá, quando eu estava em Brasília, a gente estava em contato com aproximadamente 200 municípios que estavam implementando esses programas, né? Então assim, tinha do Marajó a Barueri. Então você imagina a diferença de você pensar a mesma política para ser aplicada no município de Barueri, com a renda alta, com uma arrecadação muito impactada por todo o desenvolvimento econômico daquele lugar, e você implementar uma política no município do arquipélago do Marajó, que a base do recurso é a transferência federal, né? Então é muito desafiante, né, fazer essa gestão. Agora, eu continuo apostando que quanto mais próximo do cidadão as decisões forem tomadas e quanto mais a escolha for baseada em evidências, melhor. E aí eu acho que o que deve acontecer é isso, ou seja, o papel da gestão federal, do governo federal, de indutor de políticas, né, orientando, pensando nas políticas de educação, políticas de bem-estar social, né, de proteção de um modo geral, mas a gente vê a necessidade de ter nos municípios pessoas que possam adequar as estratégias de implementação dessas políticas às especificidades locais e que tenham qualificação para isso, né? Além da problematização de cada contexto, claramente, para que seja uma política aplicada de uma forma eficiente em cada situação, como você acha, além desses desafios, que a gestão pública, ela lida, por exemplo, com pautas e problemas, por exemplo, a IA, que é muito recente. Qual é, assim, a principal problematização desses contextos sociais, o envolvimento da IA, toda a questão educacional, e como você acha que a gestão pública encara esses desafios de frente, assim, para resolver eles? Então, a gestão pública tem uma certa dificuldade com todo esse processo de inovação, né? Então, justamente porque muitas vezes tem uma burocratização excessiva e isso faz com que você tenha um ambiente de atuação muitas vezes muito engessado e que você, às vezes, para mudar alguma ação, você precisa de uma nova regra, você precisa de uma alteração de uma lei, enfim, você precisa de um outro instrumento normativo. E esse processo de atualização, adequação dos instrumentos normativos, ele geralmente é lento e envolve muitos atores, envolve muitos interesses. Então, esse processo é mais lento. Em geral, a gestão pública tem esse desafio. Agora, o que eu tenho visto é que em muitas cidades tem se despertado, muitas gestões têm se despertado para
os benefícios que a introdução de certas tecnologias tem para o funcionamento dos serviços, né? Osasco, município onde hoje eu trabalho, tem investido muito em tecnologia para criar um ambiente de atendimento mais adequado, né? E nesse sentido, as ferramentas de tecnologia têm sido de grande utilidade. Então, hoje você pode acompanhar a fila, o tempo de espera na unidade de saúde, e você pode, com muita facilidade, usando de tecnologia, realocar os recursos, porque às vezes você está com uma demanda por atendimento muito, muito grande numa unidade, mas você tem mais profissionais alocados em outra, né? Então, se você tem essas estratégias de gestão, né, ferramentas de gestão que estão cada vez mais disponíveis aí, agora a gente tem o Power BI, tem muitas possibilidades aí, então você consegue alocar melhor, você vê onde é que está a demanda maior, né? Ou seja, todas as possibilidades que o georreferenciamento traz para você ver onde é que está a população, para você tomar uma decisão. Vou construir uma creche. Aonde que eu vou construir essa creche, né? Porque às vezes o critério pode não ser, podem ser diversos os critérios, mas se você consegue alocar mais próximo da população que tem mais necessidade, enfim. Então, muito na gestão pública, muitas cidades têm se despertado para a incorporação dessas ferramentas de tecnologia, para melhorar essa interação com o munícipe, né, com o cidadão. E aí até que a inteligência artificial tem aparecido muito também nisso, né? Às vezes muitos municípios hoje já têm atendimento por meio de aplicativo de telemensagem, né, tipo WhatsApp, e você consegue ali responder demandas dos cidadãos utilizando inteligência artificial e facilitar o acesso a serviços, né, entrar lá para pedir uma segunda via do boleto do IPTU, coisa do tipo, que antes envolveria tomar uma fila, aguardar, ir para um setor específico, enfim, né? Então, tem muitas possibilidades, mas isso depende, mais uma vez, tanto da sensibilidade que a gestão tem para os benefícios que essas tecnologias podem trazer para o atendimento ao cidadão, quanto também da disponibilidade de recursos, porque muitos municípios às vezes não têm os recursos para incorporar isso. E aqui, mais uma vez, eu acho que tem um papel que as esferas do Estado e da União têm um papel grande no sentido de facilitar, favorecer a correção dessas desigualdades, porque às vezes o município tem recursos para contratar essas ferramentas e outros não têm. Mas se a gente pensa que são ferramentas que melhoram o contato do cidadão com o poder público, eu acredito que era preciso que a gente olhasse para essas desigualdades e que aí os estados e a própria União pudesse garantir condições para que os municípios, na sua maioria, possam incorporar essas ferramentas ao atendimento, né? Então, eu ia comentar ainda sobre a gente trouxe já várias pessoas que comentaram sobre o uso de AI, a implementação na prefeitura, nos sistemas da prefeitura. E eu queria fazer uma pergunta para você, obviamente ignorando o fator de orçamento, né, propriamente dito. Você acha que a qualificação do corpo técnico da estrutura das secretarias, ela influencia mais, ou é a própria vontade da prefeitura em facilitar e gerar esse acesso para a população dos recursos, né? Como você falou do próprio... Ter um site para você pegar o carnê do IPTU. Então, isso depende, primeiro, de você ter na gestão pública pessoas que estão antenadas, sintonizadas com isso. Então, hoje, muitas secretarias, muitas prefeituras têm secretarias de tecnologia, né? Isso é um avanço. Você tem um setor ali que está pensando o que tem de mais moderno, inovador, para você facilitar o acesso e garantir respostas a uma série de problemas. Hoje, São Paulo implementou, Osasco também já implementou esses sistemas de monitoramento para identificar pessoas que estão sendo procuradas pela justiça pelas câmeras da cidade, né? Então, em São Paulo é Smart Samp, em Osasco é o Monitora OS. Então, tem que ter alguém pensando, avaliando as soluções que estão disponíveis no mercado, vendo aquelas que são mais custo efetivo ali, né? E como que isso pode ser integrado nos serviços. Então, é preciso ter na unidade, na gestão pública, pessoas com essa sensibilidade e que encontrem dentro do que o mercado oferece aquela solução que seja mais viável para o poder público, considerando, sobretudo, o princípio da economicidade, né? Então, é preciso ter esta unidade. Então, precisa ter essa capacitação na gestão
profissionais com essa qualificação para avaliar essas soluções e pensar a resposta ou a implementação de soluções tecnológicas para facilitar o acesso dos munícipes aos serviços. Agora, por outro lado, você também tem que ter a gestão tomando essa decisão, porque o tomador de decisão é importante que ele seja considerado, né? Então, vamos supor, hoje muitas cidades ainda as pessoas precisam pegar fila logo cedo para marcar uma consulta numa unidade de saúde. Isso não deveria acontecer mais, né? Porque as pessoas poderiam fazer isso tudo por meio da tecnologia. Então, você tem que ir 5h30 da manhã, o atendimento vai começar às 8h, você tem que ir 5h30, porque naquele dia vai liberar 30 fichas, e se você chegar lá às 8h, as 30 fichas já foram entregues, só no outro dia, enfim. Não tem necessidade de fazer uma coisa dessa, né? Esses sistemas para você confirmar, por exemplo, muitas pessoas têm uma fila de especialistas muito grande, né? Eu estou entrando aqui já para um campo que não é o meu, mas você tem uma demanda para o atendimento de especialistas na saúde, mas muitas pessoas não comparecem no dia que foi marcado. Sim. Então, o que acontece? Só que o profissional vai ser pago pelo município, porque ele é contratado para tantas horas, cada consulta dura tantos minutos, e se 2, 3 pessoas faltarem, ele vai receber e as pessoas não vão ser atendidas. Como é que o setor privado lida com isso? Confirmando na véspera, manda uma mensagem, confirmar e etc. Por que a gestão pública não pode fazer isso? Então tem pessoas que estão esperando para daqui a 6 meses uma consulta com um profissional, só que hoje talvez 1, 2 pessoas faltaram, porque também marca para daqui a 6 meses. Às vezes a pessoa já encontra outra solução, paga uma consulta, faz alguma outra, né? Pensa alguma outra coisa, talvez o problema já nem tem mais, enfim. Então essas soluções tecnológicas poderiam otimizar. Então é preciso ter essa inteligência, que não é artificial, tem que ter essa inteligência na gestão, e depois tem que ter uma gestão de níveis, uma gestão que tome a decisão, e isso implica muitas vezes alteração na legislação. Isso implica muitas vezes alocar recursos, porque essas soluções tecnológicas têm um custo alto, então você tem que alocar recursos, enfim. Então acho que são esses 2 pontos, essa sensibilidade, nesse sentido começa a acontecer com cada vez mais frequência, essas feiras de cidades inteligentes, né, onde você vai lá e tem várias soluções no campo da segurança, no campo da educação, no campo da saúde, de implementação de tecnologia. Agora, tem que ter alguém que tome a decisão depois, né? E eu acho que esse é o desafio. E aqui, mais uma vez, entra o papel da população, no sentido de, consciente disso, cobrar dos seus políticos. Tem a demanda. Gerar essa demanda, né? Por que eu tenho que ir 5h30 da manhã para a fila, sendo que alguém poderia marcar isso por um aplicativo de telemensagem, né? Então, assim, se não tiver também essa cidadania, a formação da cidadania, com esse senso de responsabilidade do cidadão para cobrar da gestão pública, eu acho que isso não fica... A decisão demora mais de ser tomada, né? Perfeito. Marcelo, agora indo para um tema mais polêmico, já que você já está no meio público, você já está na prefeitura, já foi do governo federal, o que você já percebeu, assim, tanto de corrupção dentro dos órgãos, não necessariamente que você estava envolvido, mas você percebeu, que você notou, e o quanto que você percebe que isso tem relação com o indivíduo, né? Quando isso vai além do próprio sistema, e você acha que é uma relação do indivíduo ou é algo que necessariamente é sistemático lá dentro? Olha, eu acho que a grande questão, assim, o grande desafio do Brasil é que a gente tem uma cultura ainda marcada pelo patrimonialismo, né? A gente não sabe separar o que é público do que é privado, né? Então, essa é uma grande chaga, né, na história do Brasil, né? A gente já herdou isso, já herdamos muitas coisas boas de Portugal, mas a gente herdou o patrimonialismo deles, né? Não sou desse grupo que fala que a nossa vida seria melhor se a gente fosse colonizado por outro país. Eu acho que a gente tem heranças muito significativas. Eu acho que a gente tem... É um tema também polêmico aí, mas a gente tem uma forma de lidar com as questões raciais que eu acho que é, com todos os seus problemas, a melhor solução que tem no mundo. A gente tem muita coisa boa, né?
que a gente herdou, mas a gente tem essa herança patrimonialista. E isso é a grande marca da gestão. A gente vê isso com muita frequência, desde as demandas que as pessoas fazem, né? Então, vou falar com o vereador para conseguir uma vaga na escola de tempo integral para o meu filho. Às vezes até um trabalho, né? Eu vou apoiar um candidato esperando que ele me consiga um trabalho na prefeitura. Sim. Então são essas corrupções que não são as que a gente assiste no noticiário, né? Não é o que a esposa do Alexandre de Moraes recebeu lá do Banco Master, né? Aquele contrato maravilhoso lá. Mas é uma coisa que acontece com muita frequência, né? É uma consulta, é alguém de lá de dentro que vai marcar uma consulta para mim com o médico, né? Que vai fazer a gestão, enfim, então se apropria disso. Então isso é muito marcante ainda, até na forma de lidar com a coisa pública, né? De lidar de utilizar os recursos públicos de um modo geral, apropriando-se daquilo como se aquilo fosse algo privado, né? Então, isso está muito espalhado e é difícil lutar contra isso, porque tem um elemento cultural. Muitas pessoas fazem isso como se esse fosse o caminho, né? Então, o caminho é conhecer alguém, né, na escola, é conhecer uma pessoa na unidade de saúde para conseguir, como se fosse esse o caminho, né? Isso está muito presente na gestão, essa lógica de troca, né? Então isso está muito ainda presente e eu acho que isso tem um impacto muito grande, para além dessas corrupções do tipo superfaturamento, desvios, etc., né? Eu acho que, mais uma vez, o caminho para isso, claro, tem um papel que a justiça cumpre, a investigação, a gente tem estruturas hoje que existem para garantir isso, então tem o controle interno e o controle externo, né? Então as prefeituras têm as suas controladorias, o Estado tem uma controladoria externa, né? O Tribunal de Contas, então tem essas estruturas, mas essa lógica ainda permanece. Isso, muito do recurso público vai para isso, mas eu acho que a gestão ineficiente ainda causa um prejuízo muito maior, né? Porque justamente a gente aloca mal o recurso é muito mal alocado. Então eu acho que são problemas diferentes, a gente deve enfrentar a ambos. Agora eu acho que tem uma questão que é antes cultural, porque tem um poeta, eu gosto muito, T.S. Eliot, ele diz assim: os homens sonham com sistemas tão bons onde o homem não precisa ser bom. E um pouco a gestão pública é isso, né? Não, vamos criar controle, as etapas. Olha, se não tiver pessoas boas ali, os mecanismos de controle, muitas vezes não, no Brasil não tem sido suficientes, né? Sim, então, com certeza. E aí a gente torna a coisa mais burocrática, burocratiza mais, mas eu acredito que tem que ter pessoas boas, comprometidas com o bem comum, que se envolvam na política com essa perspectiva de vocação, de fazer o bem e não de procurar o seu próprio bem, né? Esse é um desafio muito grande, porque a gente não sabe fazer essa diferença. A gente um pouco, a mentalidade é assim, cada um cuida do que é seu e o Estado cuida do que é de todo mundo. Por aí. Então, enfim, esse é um grande desafio e que a gente vê muitas vezes naturalizado, e não é na gestão pública, são nas pessoas, porque as pessoas conseguem, para mim, se a pessoa vai até um agente público para pedir uma certa solução fora daquilo que está estabelecido, ou seja, ela está convidando alguém, ou a pessoa fala, não é possível ser assim, ou então fazendo esse mecanismo de troca, né? Então esse é um grande desafio hoje. Dentro desse contexto, né, que você usou de pessoa boa, a gente pode considerar também, mais do que um fator de princípio, a formação dessas pessoas, lidando já pelo seu próprio exemplo, a sua formação e a sua área na carreira de gestão pública. Um era o estudo e o outro era
a prática desse estudo. Você acha que a formação desses indivíduos que estão dentro da gestão pública, assim, dos políticos, a formação, a graduação deles, tem a ver com esse sistema, com essa corrupção? É uma coisa que, se for melhorada, ela pode inibir um pouco dessa questão, dessa problematização? Olha, eu acho que é importante que as pessoas tenham uma formação. Isso não resolve os problemas do patrimonialismo, Sim. por exemplo. Quem faz isso muitas vezes são juízes, são Sim, advogados, são deputados, são pessoas assim, vereadores, prefeitos, ou seja, então, muitas pessoas com muita formação, muitas pessoas sem nenhuma formação. Eu não acho que seja uma questão de formação acadêmica, eu acho que seja uma coisa de uma formação cultural, moral, né, por assim dizer. Mas o que acontece? O que eu vejo é que as pessoas que têm esses valores, muitas vezes falam assim, não vou entrar na política porque isso aí é muita corrupção, né? E aí, se as pessoas de bem tomam essa decisão de não entrar, eles favorecem que as pessoas vão lá para buscar interesses próprios, né? Uhum. Então, eu acho que não é uma questão é uma questão de revisão das nossas matrizes culturais mesmo, né? Que a gente precisa. Que a formação escolar pode ajudar. Quando a gente dá nome a isso, quando a gente mostra o efeito disso, né? Então tem um estudo muito famoso no Brasil sobre o patrimonialismo, que é os donos do poder, né? De Raimundo Faoro, ou seja, quando um pesquisador, no caso um sociólogo como Raimundo Faoro, descreve essa nossa tradição e os resultados que isso tem, ter consciência disso ajuda. Eu acho que faz uma diferença, né, para as pessoas se revisitarem. Mas eu não acho que é suficiente para que elas tomem uma decisão diferente, entendeu? Então, acho que a formação é muito importante, esse aspecto cultural de formar as pessoas, eu acho que é muito importante, mas não é suficiente, e eu não acredito que seja simplesmente uma formação escolar, por assim dizer, não é se tem graduação ou se não tem, o que estudou, mas essa preocupação de fundo. Eu acho que é importante, sim, formar as pessoas, né? Só formando as pessoas a gente vai poder reformar as instituições, e só a partir dessa reforma das instituições é que a gente vai conseguir transformar o Brasil. Tudo começa na formação das pessoas, mas eu acho que essa formação não pode ser lida simplesmente como as horas que a pessoa tem na escola e quantos diplomas que ela alcançou. Acho que quando a gente fala de formar as pessoas, de uma formação cultural, a gente vai muito além do que o que acontece nas instituições educativas. Eu gosto muito de uma frase que é o artigo 1 da LDB, né? Ele fala que a educação é aquele processo que se dá na família, na comunidade, nas instituições de ensino, nos movimentos sociais, ou seja, a educação não pode ser identificada com escolarização, com currículo e com diploma somente, né? A sociedade civil, os movimentos sociais, as famílias, as comunidades são espaços de formação. Eu acho que quanto mais a gente tiver consciência dos nossos problemas, mais a gente vai ter caminhos para repensar o nosso lugar no mundo e a nossa forma de lidar com o bem comum, né? Com aquilo que é o bem de todos, naquilo que todos temos em comum. Perfeito. Eu vou fazer agora uma pergunta que ela é associada com um pouco a sua carreira. A gente falou um pouco de corrupção. A gente comentou sobre a formação acadêmica, mas agora voltando um pouco à sua área de atuação. Qual o papel que a família tem no combate à corrupção e nos ensinamentos dos valores, principalmente, né? Porque muitas vezes a família tem aquela mentalidade, meu voto não vale nada, a própria venda do voto é muito popularizada no Brasil, no próprio Brasil inteiro. Em que ponto você acha que isso se entrelaça, baseado na sua experiência, e aqui tem um pouco de opinião também? Eu acho que assim, Cícero falava que ele falava que a família era um seminarium res publicae, né? É uma sementeira da vida pública. Uhum.
é na família que a gente aprende isso, ou não aprende, porque... mas esse primeiro lugar é o primeiro lugar onde a gente aprende a olhar para o outro, né? A se comprometer com o bem do outro, se sentir responsável, né? E eu acho que a vida social ela é muito devedora quando a Constituição do Brasil fala que a família é base da sociedade, ela está falando disso. Por quê? Porque a sociedade ela é meio como uma família ampliada, né? Ou seja, se a gente tem que entender que a própria democracia ela tem na família o primeiro espaço desse aprendizado. Então, a primeira coisa que a gente tem na família tem uma hierarquia, né? Na sociedade também tem uma hierarquia, né? Numa família tem regras, né? E uma sociedade também tem as suas regras, né? Então, eu acho que o grande ponto é quando a família funciona bem, né? Quando os pais têm as condições, a infraestrutura, os recursos e também a capacidade de responder às demandas dos seus membros, né? Cuidando deles, a gente expande isso. Então, assim, uma criança que em casa aprende a lidar, né? Sabe conviver, respeitar o pai, ela está se preparando para quando ela chegar na escola também fazer aquela mesma coisa com o professor, porque de alguma forma são coisas diferentes, mas tem um critério comum. Aprende ali com o irmão a partilhar, ajudar e tal, vai fazer isso com o colega também, né? Então assim, a gente vai expandindo, né? Então essa lógica, o espaço por excelência disso é a família, né? A Revolução Francesa veio com 3 princípios, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. A gente falou muito de liberdade e de igualdade. A gente reivindica muito liberdade e igualdade, mas fraternidade é aquele princípio que parece que foi jogado para debaixo do tapete, né? Cadê a fraternidade, né? Ou seja, mas assim, e se a gente vai entender o que é fraternidade, qual é o lugar? Onde é que eu aprendo? A fraternidade é uma relação que ou você vive na família ou vai ser uma coisa abstrata, né? Sim. Então, eu acredito que sim, a família como potencial, né? Ela é o espaço da formação da pessoa, né? Nesses valores que são valores depois compartilhados. E a escola tem um papel importante nisso também, mas o papel da família não pode ser desprezado. Agora, para isso a família tem que ser apoiada. Então, acho que o grande lance é justamente esse, né? A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela fala da família de uma forma um pouco mais ampla do que a nossa Constituição. A Constituição brasileira fala: a família é base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Esse é o artigo 226. Na Declaração Universal de Direitos Humanos, olha como está escrito: a família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção por parte da sociedade e do Estado. Para que a família realize isso que ela potencialmente pode ser, esse espaço de formação, de constituição da pessoa, um bem para a pessoa e um bem para a sociedade, ela precisa de assistência e de apoio por parte da sociedade e também do Estado. Então, eu acredito que esse é o desafio que a gente tem, por meio da ação da sociedade, e aqui incluídas as empresas, a sociedade civil, etc. E também do Estado, garantir o apoio às famílias para que as famílias possam ser aquilo que elas devem ser, né? E aqui, então, eu acho que tem esse papel. Agora, essa lógica desse apoio à família, né, dessa proteção da família, tem que ser uma lógica que não seja dentro de uma lógica que a gente está muito acostumado na política, que eu escrevi uma vez, assim, a gente tem que passar um pouco da política do delivery, que a gente pensa a política muitas vezes como delivery, né? E os políticos gostam muito disso, viu? De cortar uma fita, de entregar uma chave da casa própria, né? De inaugurar uma rua, né? De entregar coisas. Mas a gente precisa de uma política não só do delivery, a gente tem que passar também, pensando em família, para uma política do commitment, né? Do comprometimento. E esse apoio e proteção às famílias tem que ser um incentivo para que elas se comprometam, né? Não só para entregar a família. Às vezes a família não tem condições de habitação,
tem que um programa de habitação entregar uma casa própria para aquela família. Mas a gente não pode reduzir a isso. E aí eu acho que o grande desafio, e aqui eu acho que os programas de habilidades parentais e esses serviços de apoio à família vão nessa direção, de comprometer as famílias. A gente pensa, olha, as famílias estão numa situação de vulnerabilidade, elas precisam superar. Mas a superação não pode ser pensada somente como uma coisa que o Estado oferece. Então não tem renda, tá aqui o cartão. Não tem casa, tá aqui a casa. Não pode ser somente isso. Tem que envolver também uma ação da própria família. Ou seja, a superação da vulnerabilidade da família não pode ser feita independente da família, tem que ser com o comprometimento dela também. E aí o grande desafio para a política pública é pensar esses mecanismos de comprometimento, de envolvimento das pessoas, das famílias, na própria solução dos seus problemas. Muito bem, Marcelo. De forma breve, para a gente poder ir encerrando, diga para a gente um conselho para os nossos ouvintes e para os estudantes que você daria para quem quer ingressar nessa carreira de gestão pública. Olha, o primeiro conselho que eu dou é que a gente tem que ter um compromisso grande com o conhecimento, né? Ou seja, a primeira coisa é essa. É preciso estudar, é preciso conhecer a realidade, porque a gente tem muitas vezes, como eu falei, muita gente muito bem intencionada tomando decisões muito equivocadas. Então, acho que quem quer entrar para esse campo da gestão pública tem que estar disposto a estudar, a conhecer a realidade, porque só conhecendo a realidade a gente vai poder intervir bem sobre ela. Então esse eu acho que é o primeiro ponto, né? Porque todo mundo quer uma sociedade melhor, todo mundo quer menos violência, todo mundo quer pessoas mais educadas. O problema não é o objetivo, é o como a gente vai fazer. E esse como a gente já errou muito, já tomou muitas decisões equivocadas e a gente não precisa cometer os mesmos erros que já foram praticados por outros, né? Então, acho que o principal conselho para quem quer entrar nesse campo é esse. Agora, depois é muito importante ter como horizonte, ou seja, recuperar no horizonte esse elemento da construção do bem comum, que muitas vezes parece esquecido, né? Mas a gente tem que entender que tem algum bem que não é o meu bem somente, né? É o bem de todos naquilo que todos temos em comum. E se a gente não tiver um compromisso muito sério com o bem comum, associado a um conhecimento adequado desta realidade que a gente está enfrentando, numa visão que ultrapasse essa superficialidade, para a gente entender efetivamente quais são as necessidades e os desafios, a gente não vai poder fazer uma gestão pública de qualidade. Então, acho que a primeira coisa é um compromisso com o bem comum e em conhecer a verdade, amar a realidade, né? Querer conhecer esta realidade que nos toca. Então, se é política de saúde, é conhecer a fundo isso, né? Conhecer boas soluções, boas práticas, avaliar os resultados, ver se já foi avaliado antes. Para que eu vou ter que cometer? Para que eu vou implementar uma coisa que já deu errado em outro lugar, né? Sim. Mas isso depende de muito estudo, né? A gente tem cada vez mais dados e evidências, mas essas evidências muitas vezes não são consideradas na hora de tomar a decisão. Então, acho que a função de uma pessoa que hoje entra para a gestão pública é estar muito informado, né? E, ao mesmo tempo, poder colocar à disposição de quem toma a decisão aquele conhecimento mais aprofundado da realidade para que as decisões sejam tomadas em vista do bem comum. Se a gente pensar que no caso do Brasil, ou seja, uma porcentagem significativa do nosso recurso é alocado em políticas que não dão resultados efetivos em termos de desenvolvimento, de bem-estar, quanta coisa a gente poderia estar fazendo, quantas outras coisas que às vezes, não tem recurso, né? A coisa que a gente mais ouve na administração pública é, não tem recurso. Não, até gostaria de fazer, mas não tem recurso. Mas por que será que não tem recurso? Aí a solução é tributar mais, é retirar mais recurso? Ou será que a gente poderia alocar melhor? Ou a gente poderia, por exemplo, parar de alocar recursos em coisas que não dão resultado, né? Enfim, mas isso depende de muito estudo e, ao mesmo tempo, de muito compromisso com o bem comum.
Marcelo, antes da gente ir pro encerramento, trazendo um pouco agora rapidamente, que é a última pergunta que eu vou fazer para você antes da gente ir pro encerramento. Você falou anteriormente do pé de meia, né, e sobre as próprias políticas públicas, e trazendo agora a conversa para um tópico mais quente, mais atual, eu queria que você falasse um pouco sobre, que na minha opinião, o pé de meia, isso é uma opinião expressamente minha, eu vejo o pé de meia como uma política pública meramente eleitoreira. Eu queria ver tanto sua opinião, tanto quanto o pé de meia, quanto o fim da escala 6x1 e quanto vocês que impacta o próprio município. Olha, são dois temas que dá cada um podcast, mas a gente vai tentar falar bem brevemente. Olha, primeiro, eu acho que o desafio, o problema do pé de meia não é o recurso que ele distribui. O problema é que ele não está vinculado à performance, a rendimento, ou seja, você cria incentivos equivocados, né? O que a gente espera da frequência de um adolescente na escola? É o incremento do capital humano, é aprender, é o conhecimento e tal. Se você atrela uma transferência de recurso à frequência e dando por óbvio que a frequência é um mecanismo suficiente para essa performance, eu acho que a gente cria mecanismos equivocados. Então, acho que o primeiro desafio é esse, né? É rever essa prática porque as pessoas entendem logo, olha, o que eu preciso para fazer isso aqui, né? Então, isso tem que estar atrelado a não somente uma frequência, mas também alguma performance, né? Eu sei que isso é um desafio para o Estado aferir, né? Porque a União não consegue aferir o rendimento, né? Mas eu acho que esse é um problema do programa, né? Então, assim, tem outros programas que você consegue associar melhor. Por exemplo, o programa Jovem Aprendiz, você tem outros mecanismos ali, né? Então você tem uma qualificação, você tem um suporte à preparação e você tem uma taxa de contratação significativa de pessoas que concluem o percurso de Jovem Aprendiz e são contratados. Então, ou seja, ali você tem um mecanismo, ou seja, então a empregabilidade do jovem que passa por programas de aprendizagem, como o Jovem Aprendiz, é bem maior do que aqueles que não passam, enfim. Então, eu acho que a gente tem que rever o desenho da política nesse sentido, porque senão pode ser simplesmente, né, uma forma de cooptar a população jovem, que já está ali tirando o título, né? Exato. Então já tá ali tirando o título e tal. Mas eu não posso dizer que a intenção, não posso avaliar a intenção de quem fez a política, se foi essa, né? Mas eu acho que o desenho do programa é inadequado por isso. Com relação à escala 6x1, ela tem um impacto muito grande na economia, que isso tem que ser medido, né? Para a gente ver qual é o custo disso efetivo. Agora, uma coisa, e pensando em família, né? Eu vou trazer aqui porque a gente poderia discutir várias coisas sobre escala e tal, mas eu acho que a gente não tem tempo suficiente para isso. Mas uma coisa, pensando em família, que eu acho que a gente tem que rever é um respeito a um dia para a família, né? Você pensar que hoje muitos pais e mães de família folgam um dia na semana. Os filhos estão em casa no sábado e no domingo. Se a gente pensa numa sociedade que respeita e reconhece o valor do cuidado, eu acho que assim, um pai e uma mãe de família tinha que ter a condição de passar um dia com seus filhos, né? Sim. Então, eu acho que respeitar, no caso, pela tradição cultural em que nós vivemos, é o domingo, né? Se fosse em Israel, seria o sábado, né? Mas assim, respeitar esse dia, né? Porque eu me lembro, quando eu era criança, só abria de domingo poucas coisas. O supermercado na minha cidade não abria dia de domingo, né? Era hospital, restaurante, uma lanchonete, né? Eram serviços essenciais, uma farmácia. E era engraçado, porque no domingo você tinha que ver qual era a farmácia que estava aberta, porque não era todas as farmácias que abriam no domingo, né? Então, cidade pequena, você tinha que escolher qual era. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, a gente tá essa discussão sobre escala 6x1, tá pensando assim, mais descanso para os trabalhadores. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, porque as pessoas também têm
tem outras atividades, outras demandas para além do trabalho. Eu acho que o cuidado familiar é um desses que é muito prejudicado por uma escala de trabalho como a que a gente vive hoje. As pessoas não têm efetivamente tempo de cuidar das suas famílias. A decisão não pode ser tomada abruptamente, sem considerar os impactos econômicos, porque isso pode repercutir que essas próprias pessoas sejam prejudicadas, porque terão menos oportunidades. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar é respeitar um dia para a família e tratar os trabalhadores de forma diferente. E aí eu acho que é um outro desafio da política, é considerar as diferenças que fazem diferença. Por exemplo, eu acho que um pai, uma mãe de criança pequena, ele tem que ter uma prioridade em folgar, em ter o domingo, né? Outro que não tem filhos, talvez, se aquela empresa tem que abrir, talvez é mais fácil para quem não tem. Sim. Agora eu fico pensando, a gente geralmente não considera isso, porque assim, direitos iguais, né? Então, direitos iguais. Mas, poxa, uma mãe que tem uma criança pequena, será que ela não poderia ter uma jornada de trabalho menor, né? Um pai que tem uma criança na primeira infância não poderia ter uma jornada de trabalho menor para que ele pudesse dedicar mais tempo ao cuidado? A gente discutiu agora a licença paternidade, né? Pô, o Brasil vinha desde a Constituição com 5 dias corridos de licença paternidade. Qual é a mensagem que o Estado passa para a população quando faz isso? O cuidado não é um problema seu, porque 5 dias você tem que voltar para o trabalho, tá falando que um cuidado não é seu. Aí você reforça essa ideia de que o cuidado é da mulher. Sim. 50% das mulheres são demitidas até 2 anos depois de voltarem da licença maternidade. Enfim, eu acho que a gente tem que pensar muitas questões sobre trabalho, escala, carga horária, colocando o óculos da família, né? Tem uma autora americana chamada Karen Bogenschneider, que é uma grande estudiosa de políticas para as famílias. Ela fala que a gente tem que trocar o nosso óculos. Às vezes a gente lê a política pública com o óculos do indivíduo. A gente tem que tirar o óculos do indivíduo e botar o óculos da família, porque faz diferença, né? Políticas para as mulheres. Para quais mulheres? Uma coisa é a mãe de uma criança na primeira infância. Uma coisa é uma mãe de uma criança com deficiência, né? A maioria das mães, né, um grande número de mães de crianças com deficiência são abandonadas pelos seus companheiros e tem uma demanda de cuidado muito maior. Essas mulheres não deveriam ter um olhar diferente no seu tempo de dedicação ao trabalho, etc. Então, acho que a gente tem que trocar essa lente e começar a pensar políticas para mães e não só políticas para as mulheres, políticas para filhos e não só políticas para crianças, e faz toda a diferença quando a gente olha para o indivíduo a partir das suas relações. Eu acho que essa virada de chave pode trazer novos elementos para essa discussão da escala 6x1, que são elementos que têm mais a ver com o drama e os desafios das pessoas reais, concretas. Perfeito. Bom, maravilha, Marcelo. O nosso encerramento, ele é um jogo de perguntas rápidas. São 3 perguntinhas que o podcast faz e uma que o convidado anterior, que foi a Pamela, semana passada, deixou para você, e no final você deixa uma pergunta para o próximo convidado também. Então, diz pra gente, qual é a sua cidade do coração? Salvador. Tá certo. Algo simples no Brasil que, se mudasse, faria um lugar muito melhor. O Brasil é um lugar muito melhor. Algo simples. Em uma palavra, assim, uma coisa que mudaria o Brasil. Família. A família. Tá certo. É o tema. Por que votar? Porque eu sou responsável pelo bem meu e dos outros. Maravilha. E a pergunta que a Pamela deixou pra você foi: como você enxerga a nossa política brasileira? Essa daí com uma palavra só. Pode ser um pouco mais longo. Cheia de desafios, cheia de contradições. É complicado. Ela falou, posso deixar uma pergunta difícil? A gente ficou assim, manda bala. Eu acho que a nossa política é cheia de contradições. Assim, temos grandes figuras e temos figuras muito tristes, temos grandes exemplos de empenho, comprometimento, mas também muitos exemplos de coisas ruins. Eu acho que a contradição é um pouco a marca do Brasil, né? O Brasil é um pouco isso, né? O Gilberto Freire falava que o negócio do Brasil é um equilíbrio de antagonismos, né? Então a gente vive nesse meio. Agora, o que eu falo, assim, eu sou um esperançoso sobre política no Brasil, sobre o Brasil de um modo geral. Tem uma frase também de Gilberto Freire que ele fala assim: há Brasis angélicos entre esses Brasis que nos entristecem aí, né? Então, eu acho que é isso. O Brasil é um país muito diferente, muito complexo, e a gente não pode resumi-lo e reduzi-lo.
Tem muita coisa bonita e verdadeira e positiva no Brasil e na política brasileira, e também tem muita coisa ruim que a gente precisa, enquanto sociedade, cada um assumindo a sua responsabilidade, revisitar. Essa coisa de, os políticos, né? Acho que o problema do Brasil é um problema nosso enquanto brasileiro, e cada um participa tanto dos problemas quanto das soluções em alguma medida. Se cada um começar a olhar para como o seu papel, às vezes assim, a consciência com que eu voto, né? Pode ser um pequeno gesto. Isso vai mudar? Não vai mudar tudo, mas vai mudar alguma coisa. E qual é a pergunta que você deixa para o próximo? Tem que fazer uma igual nesse nível aí. Olha, o que te enche de esperança no Brasil? Boa. Maravilha. Não tínhamos uma dessa ainda, assim, Não. bem profunda. Gostei. Maravilha. A gente anota e pergunta. Pode Ótimo. deixar. Então, Bom, tá certo. O podcast vai ficando por aqui. Marcelo, foi um prazer receber vocês aqui no Voz da Gestão. Alguma última mensagem? Não, eu acho que é isso. Parabenizar a Exalc, o departamento aqui, pela iniciativa. Eu acho que espaços desses para a gente conversar sobre coisas que importam, impactam na vida de todo mundo, como é o caso da gestão pública, Sim. eu acho que é uma grande oportunidade. Então, parabéns a vocês pela dedicação, aos professores que acompanham vocês neste caminho. Espero que essas reflexões aqui possam inspirar e despertar a responsabilidade de muitos brasileiros e brasileiras que ouvirem o que vocês discutem aqui. Maravilha. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Vozes da Gestão. A gente vai ficando por aqui com o Marcelo e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais.